Boa noite, são 19h45 e estamos começando mais uma live da Ju. Hoje o tema é psicologia e autismo. Eu tenho certeza que será emocionante e impactante. Então, já convide seus amigos, clique no aviãozinho, compartilhe essa live, porque teremos momentos aí de muita consciência e aprendizado. Fazendo os últimos ajustes, Eduardo já está presente. Quero aproveitar e te agradecer por estar sempre aí me apoiando nos bastidores da live. Nossos amigos da Panoli estão com a gente. Andréia Almeida, Janaíce, muito obrigada pela presença. Nossas lives sempre têm temas diversificados e eu sempre busco me atualizar conforme as campanhas que a gente tem nos meses. No dia 2 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial do Autismo. E é claro que essa data não tem só o poder de nos conscientizar, mas foi criada pela ONU em 2007 com o sentido da gente também combater discriminação, preconceito e nos auxiliar a termos mais empatia. Gabi, nossa convidada, já chegou por aí. Leonarda também entrou. Muito bom. Enquanto eu chamo nossa convidada aí daqui a pouco, já aproveite, não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Coloque aí seus coraçõezinhos, nós amamos corações. Coloquem suas dúvidas, porque hoje com certeza vocês terão uma aula de história de vida. Teríamos muitas formas de falar sobre autismo, mas a gente não está aqui discutindo tratamento e sim acolhimento. E a Gabriela Lacerda, que é a nossa convidada, é a melhor pessoa para estar fazendo essa live com a gente, não só pela história de vida, mas também pela formação. Minha amiga Lu entrando aí na live, Lilian, muito obrigada, gente, Caio. Muito bom contar com vocês aí na nossa live. Já vou convidando aqui a Gabi. Olá. Boa noite, minha querida. Boa noite. Eu acho que deu algum erro aqui, mas eu vou... A imagem ficou muito grande, tá para você também? Tá, mas eu acho que tá ok, viu? Vou só afastar um pouquinho aqui também. A sua tá ótimo, o som tá perfeito. Tá tudo jóia aí, gente? Dá um feedback pra gente, por favor. Dá um ok aí para nós. Vou me afastar mais um pouco. Ok com corações, não é, Gabi? É isso mesmo. Vamos compartilhar aí essa live, né? É um propósito muito especial para nós, né? Falar de autismo. Então, vamos compartilhar, mandar para mais pessoas. Né? Ai, que bom, então. Que bom. Muito bom. Vamos começando, então. Eu sou Juliana Jaber, vice-prefeita de Bom Despacho. O tema da nossa noite é psicologia e autismo. E com vocês, a nossa convidada Gabi para suas apresentações. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela Lacerda, sou psicóloga clínica há mais de 10 anos, né, na Clínica da Criança e do Adolescente. Sou mãe do Davi, um menino de 14 anos autista. E sou também uma acolhedora de famílias, de mães, né? Eu falo que meu grande lema é fazer esse acolhimento de famílias para que a gente possa alcançar aí o maior número de famílias saudáveis, com vínculos bem fortes.
Muito bom, Gabi. E agora, né, vamos começando então com as nossas perguntas. Sim. Estima-se que no mundo, né, isso é uma estatística da ONU, que a gente tenha mais de 70 milhões de pessoas diagnosticadas com o autismo. E aí, né, a gente, embora saiba que ele é tão comum, a gente sempre resiste ao fato de que ele pode acontecer na nossa casa, com a pessoa que a gente ama. E aí, eu quero que você compartilhe com a gente como foi a descoberta, né, do diagnóstico do Davi, como foi o coração ao descobrir, né, que estaria passando por essa situação e como você decidiu aí se superar e encarar isso como não só uma supermãe, mas também como uma pessoa que acolhe inúmeras famílias que chegam com esse diagnóstico no seu consultório. Ô, Ju, eu falo que nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. Na nossa vida, nada é isolado, né? Então, quando eu tive o Davi, né? Eu tinha 21 anos, eu era muito jovem. E para as estatísticas da época, né? Uma mãe de 21 anos jamais teria um filho prematuro com tantas complicações no parto natural. Então, assim, eu entrei em trabalho de parto às 30 semanas de gestação e saindo de todas as estatísticas, né? Eu fiz um parto normal de um bebê prematuro e com 21 anos. Né? Então ele ficou muito doente, nós ficamos aí mais de 90 dias no CTI. Ele passou por vários procedimentos, inclusive uma cirurgia no coração com 9 dias. Ele teve um período muito grande de adaptação, né? Depois dessa questão da cirurgia do coração, porque aí vem todos aqueles cuidados, né, que uma criança necessita no CTI. Eu falo que só uma mãe que já passou por um CTI sabe o que é vivenciar aquela experiência ali, né? Você com seu filhinho ali, recém-nascido, sem poder pegar, sem poder abraçar, sem poder, meio que anestesiada com tudo que está acontecendo, né? E eu era muito jovem ainda. E veio o meu filhinho para casa, né? E quando eles falaram assim comigo, olha, ele não pode adoecer. Então, a gente já fez todos os exames, aparentemente ele é uma criança que vai se desenvolver, mas a gente não sabe. Ele vai para casa, mas ele não pode pegar uma gripe. Ele tem que ficar muito resguardado. Então, eu imediatamente resguardei meu filho, né? Como uma mãe que tá ali desesperada para ter o filho em casa. Quase colocou num E eu potinho. quase pus no potinho. Eu me lembro que quando as pessoas que iam na minha casa visitar ele, eu chorava. Porque eu não queria que ninguém fosse vê-lo. Né? Eu chorava, eu ficava desesperada. Porque eu pensava, se esse menino adoecer, ele volta para o hospital. E o que eu mais me ative naquela época foi as questões da saúde física mesmo. Ele ficar saudável, ele sair de perigo. Então, eu não fiquei, mesmo eu já sendo, né, tendo formação em psicologia, né, naquela época o médico disse para mim assim, olha, menina, você agora vai ter que abdicar das suas coisas para você cuidar do seu filho se você quiser que ele sobreviva. Então, eu fiz isso, eu abdiquei da minha vida, da minha profissão, de tudo, durante 3 anos, para ficar exclusivamente com o Davi. E na minha cabeça, o que importava é ele ficar vivo. Então, eu falo que muitas mães passam por essa experiência. Se você está aí me acompanhando, né, e aí está aqui com a gente, às vezes a gente se sente muito culpada depois. Porque a gente está tão focado em determinado ponto que os outros ficam ali, em segundo plano. E no meu caso foi isso. Eu queria ele vivo. Então, assim, o desenvolvimento, assim, para falar, para andar, eu não estava tão importando com isso. Eu queria que ele tivesse ele saudável. E, de fato, ele adoecia muito. Então, assim, eu queria só que passasse aquela fase.
Quando passada essa fase, ele já estava com 2 anos e 6 meses, é que eu comecei a perceber que ele não andava, que ele não falava, que ele estava atrasadinho no desenvolvimento, que ele só engatinhava e engatinhava muito bem, mas assim, essas coisas começaram a aparecer na minha mente quando aquele perigo primeiro tinha passado, né? E, e aí começou aí uma coisa que muitas mães fazem, né? Aquele percurso por N médicos. Aí a gente passa por N especialistas, N médicos, e as pessoas não te dão certeza de nada, né? Porque o autismo é um diagnóstico dificílimo de ser feito, né? São várias nuances. Então, eu passava por. Não, esse menino é porque ele é prematuro. Não, prematuro é assim mesmo, demora a desenvolver. Não, tenha paciência, cada criança no seu tempo. E aí outros já falavam assim: olha, pode ser que ele nunca vai falar, parece que ele não vai falar. Vamos fazer uma bateria de exames. Então, foi aí muitos anos. Quando finalmente, né, aí eu falava: gente, esse meu filho ele é diferente. Ele grita muito. Meu filho é diferente e ele é mais irritado. Olha, meu filho, ele é diferente nisso. E aí comecei a buscar essas diferenças, né? E tratar ele da forma que eu acredito que foi o meu sucesso, que foi através do que eu acredito mesmo, assim, de uma educação amorosa, gentil, né? Ele na dor dele, eu ali. E o que que aconteceu? Eu sempre fiz as estimulações mesmo, sem ter nenhum diagnóstico. Ninguém nunca tinha falado a palavra autismo comigo. Nunca. Né? Sempre outros diagnósticos. Então, ele já com 5 anos começou a ser medicado para TDAH, para insônia, para outros transtornos, menos autismo. Não tinha nada falando disso. Até que né, a gente já estava assim, a gente ia passar. E aí vem a história da minha profissão, né? Porque eu já tinha levado o Davi em vários psicólogos e geralmente a psicologia infantil ela é uma psicologia que exige do profissional que ele esteja ali muito disponível, né? Porque tem as famílias, tem toda uma história, né, com a criança e com o adolescente. E os profissionais, eles ficam um tempo atendendo criança e depois falam assim, olha, eu não vou atender criança mais. Olha, eu não vou atender adolescente mais. Aqui eu vou atender só adulto a partir de agora. E meu filho já chegou a um ponto que ele falou assim comigo, mamãe, ele já falava, né, melhor. Aí ele falou, mamãe, eu não vou mais em psicólogo nenhum. E eu pensei, nunca mais minha mamãe vai passar por isso. Nunca mais, porque eu não vou permitir, né? Eu vou ser a psicóloga infantil. Foi quando eu decidi que eu ia atender exclusivamente crianças e adolescentes, porque eu falei, não, com os filhos das outras pessoas isso não vai acontecer. Porque é um processo de vínculo muito profundo, né? Essa vinculação do terapeuta com a criança, com o adolescente, é muito profunda. E aí, com o passar do tempo, eu fui trabalhando com meu filho em casa, de acordo com as coisas que eu aprendia, né? E com o meu trabalho mesmo. E um dia, na pandemia, eu falei assim: meu filho é autista. Eu preciso de ajuda. Ninguém me dá essa ajuda, né? A gente tinha passado por N profissionais. E aí eu cheguei no consultório e falei com a doutora Juliana, né? Falei, Juliana, eu vou perder o meu filho. E eu já tava chorando, assim, desesperada. Uma grande Meu neuro que a filho, gente tem aqui, né? nossa, eu sou apaixonada com o trabalho da Juliana, assim, eu sou apaixonada com o trabalho da Ju. E eu falo assim, com a firmeza que ela tem, sabe? Que os profissionais da área, eles têm que ter, eu falo que é piedade de uma mãe, sabe? Porque essa demora no diagnóstico atrasa todo um processo. Todo um processo de estimulação. O que aconteceu com o Davi é porque eu estou na área. E ele teve condições porque eu estimulava ele em casa. E aí eu dava para ele suporte, né? Dentro da área do emocional. Então, a doutora Juliana falou: traz ele amanhã. Esse menino seu é autista. Eu
falei com ela, então vou trazer. E aí foram feitos os diagnósticos, as avaliações, né? E aí, graças a Deus, a gente tem um diagnóstico, tem todo o amparo dos profissionais que acompanham ele, né? Que estão com ele hoje, mas que me auxiliam, porque sem o diagnóstico, a gente não consegue ir adiante no tratamento. Então, isso é Gabi, você muito está importante. recebendo mensagem aí, que você é um exemplo de superação e inspiração para nós. Oh, E eu obrigada. concordo plenamente com isso, né? E você falou um ponto-chave muito importante, que é sobre a prematuridade. Embora a Sim, gente não tenha todas as causas fechadas hoje sobre, né, a origem do autismo, a gente sabe que a prematuridade é um dos principais motivos e que o autismo é um transtorno que ele tem traços genéticos. Né? São mais de 1.000 genes que levam, né, a um diagnóstico de autismo. Então, a gente precisa estar muito atento o tempo todo, porque, embora a gente não conheça as causas, a gente sabe que grande parte dos sintomas se manifesta ainda nos primeiros meses de vida. E como sim, que uma mãe, né? E isso eu compartilho com você, essa história, porque eu também, né, tive meu primeiro filho prematuro, de 6 meses. Então, a gente está tão focado nele sobreviver, né, que a gente esquece de prestar atenção em detalhes que podem ser significativos ali no início de sim, vida da criança. Não sim. que seja mais importante a gente focar nos sintomas, mas talvez eles nos deem uma chance maior de apoiar na conduta, né, de acompanhamento da criança durante Sim, os anos. A porque Bárbara nós está sabemos, comentando né, aí, ó, Ju? Gabi, você é meu exemplo, uma mãe maravilhosa. Oh, meu Deus. E Eu fico agora eu assim, quero né? que você, né, como psicóloga, fale com a gente um pouquinho desses sintomas. A gente sabe também que são vários tipos e graus de intensidade que a gente tem dentro do autismo. E aí compartilha essa experiência com a gente também, né, para que as mães que O estão que nos acontece. acompanhando saibam. Sim, e o que acontece, né, Ju, que você está falando aí, coisas muito importantes, que eu acho extremamente importantes mesmo, que a gente tem que entender que tem um fator genético importante na questão do diagnóstico, né? Muitas pessoas não eram diagnosticadas, então a gente sabe que tem uma história aí pregressa, né? Que fala assim, aquela pessoa muito sistemática, ou aquele que era muito diferente, né? Que a gente chamava de sistemático ou de muito diferente. Ah, fulano é esquisito, né? E aí tem manias estranhas, né? E tudo isso, às vezes, é descoberto como autismo. Hoje os adultos, né, são diagnosticados através dos filhos, né? Na família do meu filho, claro que teve essa questão da prematuridade e de todas as complicações que ele teve no parto e no nascimento, mas a gente, na família paterna dele, tem várias pessoas, né, com diagnóstico de autismo, outras que nem tem, mas que a gente já agora já fica, nossa, fulano é autista, né? Que a gente já fica, clareia as ideias pra gente, né? E também a gente tem que observar um fator comportamental extremamente importante. Que as pessoas, desde pequenininhas, né? Eu falo que uma das coisas que hoje eu me lembro muito é que quando eu peguei o Davi as primeiras vezes no colo, ele não olhava para mim. Ele era um bebezinho. E aí eu falava, gente, esse menino não olha para mim. E eu falei com a pediatra no neonatal, falei, ele não olha para mim. Ela falou, não, você tá muito cismada. Eu falei, não, ele não olha para mim. Ele não faz contato visual comigo. Ela falava, não, é porque ele estava com a venda, agora que ele tirou a venda, fica tranquila. Mas olhe bem,
lá atrás eu já tive um primeiro ponto que me chamou a atenção. E aí, como teve outras questões, eu me desatentei. Porém, em casa, você pode ver várias coisas que são coisas que podem te chamar a atenção, né? Que é a questão da dificuldade da fala, do desenvolvimento de uma fala clara, formação de frases, uma criança que demora no primeiro desenvolvimento do andar, do segurar o pescocinho, do virar na cama, né? Tem criança que rapidinho ela já começa a virar, né? Você põe ela lá em perigo. Isso é muito saudável. A criança que demora a desenvolver nessa primeira fase é uma criança que a gente tem que começar a olhar para ela. Olha, tem alguma coisa aí, né? Ela não está fazendo contato visual, ela não está fazendo contato com outras crianças, ela não se interessa por brincar, né? Ela quer só ficar ali com aquele brinquedinho dela, as brincadeiras de ficar sempre alinhando, empilhando, sempre as mesmas brincadeiras. Claro que tem uma fase do desenvolvimento que a criança, ela gosta da repetição. Porém, quando essa repetição é extrema, vamos imaginar, a criança está assistindo aquele desenho. Todo dia ela gosta de assistir aquele desenho. Mas se eu desligar o desenho, ou se eu mudar o desenho, ela fica muito irritada. Ela se perde no emocional dela, né? E ela fica descontrolada. Então, isso te chama atenção. Olha, tem um comportamento aí que está diferente, né? Um outro fator que eu acho importante para as mães que estão aqui, né? Quando essa criança já está maiorzinha, ainda não teve um diagnóstico, mas você fala assim, ela não alimenta direito, ela tem nojo de tudo. Essa questão da hipersensibilidade sensorial, que as pessoas acham que é frescura. Ai, não, que menino aborrecido, gente, que menino mimado. Não, não é. Tem criança, né? O autista ele tem uma hipersensibilidade sensorial onde ele tem contato com algumas coisas e para ele é extremamente aversivo, né? Que é eu vou pisar na areia, para ele é difícil, pisar na grama é difícil, alimentar de determinados tipos de alimento. O autista é muito seletivo, eles gostam de se alimentar geralmente com as mesmas coisas, né? Que não... E ainda a questão auditiva. O autista, ele escuta como se fosse um som amplificado, né? Então, ele geralmente o som muito alto, o ambiente muito cheio, a tendência do autista é tampar os ouvidos, né? Ou ir querer para um ambiente mais tranquilo. Essa questão dos ambientes sociais muito cheios, né? Tem gente que fala assim, ai, que menino difícil, seu menino é muito difícil, ele não fica em lugar nenhum. Todo lugar que ele vai, ele quer ir embora. Mas talvez esse ambiente está muito aversivo, né? Esse ambiente não está legal, esse ambiente está muito lotado para essa criança. Então são coisas, né, Ju, que são simples, mas são sinais que em casa você já começa a falar, olha, tem algo errado aí, né? E você me Importantíssimas disse. essas dicas. Uhum. E E principalmente, uma coisa. gente, que o autismo ele não tem, né, um padrão. Então, Não. todo autista é diferente. Então, Aham. alguns podem realmente se manifestar com relação a um sintoma, outros com coisas totalmente diferentes. E isso é que torna mais difícil esse diagnóstico, né, do transtorno do espectro Sim. autista. Mas é importante ressaltar para os pais que estão nos acompanhando e também para os que vão assistir essa live depois, que o autismo ele tem características específicas que vão impactar no desenvolvimento da criança, seja na questão da linguagem, na forma de se comunicar com o outro, na forma do comportamento social. Então, é diferente realmente. E tem uma frase, Gabi, que eu até anotei para que a gente não esquecesse. Somos diferentes em nosso voo, mas iguais no direito do voar. Quer dizer, Sim. o psicólogo ele tem um papel importantíssimo nessa articulação e é claro, né, que a gente tem outros personagens dentro desse âmbito que fazem a diferença. Primeiro destaque que eu quero dar
é a escola, né? Porque muitas famílias, mesmo vendo a situação, a gente não quer aceitar, né? É uma coisa que a gente comentou Sim, muito sobre isso no início da live. E os profissionais pedagógicos, eles já têm um olhar exatamente investigativo. Eles conseguem avaliar o comportamento social mesmo, porque o dever da escola não é só o ensinar, né? É o apoiar em todo o desenvolvimento dentro da comunidade. E aí é mais fácil para o profissional pedagógico este acompanhamento, né? Então, o primeiro alerta, geralmente, não vem da família, vem da escola. sim. E a escola, você falou, isso aí é um ponto que as pessoas não valorizam, sabe, Ju? Mas a escola é, sim, importantíssima na vida de uma criança. E a escola, geralmente, nesse ano, eu falo que o meu ano do meu consultório, ele combina com o ano escolar. Então, eu funciono mais ou menos como um ano escolar aqui. Porque ó, de tão importante que é a vida escolar da criança, né? Porque quando é época de ano letivo, eles acham que vamos, né? Temos que fazer várias atividades. Quando é férias, eles querem entrar de férias de turno, né? É uma coisa que é muito interessante na minha prática. E o que que acontece? O professor, ele é o primeiro que vê as diferenças daquela criança no âmbito social, porque hoje as famílias não são tão numerosas, as famílias são pequenas, são poucos filhos, um ou dois filhos, né? No máximo ali três. E quando chega num ambiente onde isso é amplificado, né? Uma sala de aula ali com 20, 30 crianças, e aí ela vai ter uma experiência social mais efetiva, e a escola é o primeiro, né, lugar, a professora que está ali acompanhando o professor regente, vai ser o primeiro que vai perceber se essa criança tem habilidades sociais ou não. Então, muitos encaminhamentos que chegam aqui no meu consultório são encaminhamentos da escola. A escola hoje encaminha muito para psicoterapia, e isso é muito bacana, porque fala, né, que eles estão interessados em ver a saúde integral da criança. Não é só a saúde física, né? Mas uma saúde integral, no físico, emocional, né? Tudo integrado. E a aprendizagem, ela é afetiva, né? Eu falo isso que eu aprendi isso muito com a Soraya. Eu falo, aprendizagem é afetiva. E eu tenho que dizer aqui, né? Eu sou muito grata, eu quero falar isso porque o meu filho passou por várias escolas, várias. E a gente passou, agora essa semana também é a semana, né, da questão do combate ao bullying. E o que que acontece com o autista? Ele passa por muitos processos de bullying na escola. E isso não é visto, isso não é falado, isso é mascarado, né? E essa semana mesmo, passada, foi divulgado um vídeo de uma menina autista que estava sofrendo bullying, não sei se vocês viram, né? A menina Vitória. E o quanto que as pessoas viam e riam daquilo, os colegas adolescentes vendo aquilo. E o que que eu vejo? Né? Eu vejo como mãe de autista, eu vejo como profissional da saúde, da infância, que nós, né, que estamos aqui nessa frente, você como vice-prefeita, né, que nós estamos interessados no bem comum, que a gente tem que trabalhar a igualdade, que nós somos todos iguais, que todos devem ser respeitados. Então, a escola, meu filho passou por muitas escolas nessa cidade, muitas, muitas. Ele trocava de escola assim todo ano, porque ele era muitos processos de bullying, de os professores com dificuldade de lidar com ele. Eu nunca vou esquecer o dia que uma professora falou assim comigo: eu não vou repetir a prova para ele. Ele estava com dificuldade de fazer a prova, ele estava desconcentrado, ele estava ansioso, mas é bom para ele aprender para ele aprender a ficar melhor da próxima vez. Eu falei com ela, essa nota não fala nada sobre o meu filho.
essa nota não representa o meu filho. Você está me dizendo que ele não estava bem para fazer a prova. E você acha que bem feito, essa prova não representa o meu filho. E Isso que não vai bom valer de você nada na teve vida voz dele. para falar, né? E aí, é isso, né, Ju? Eu falo assim que nós temos que incentivar as pessoas. Esse espaço aqui ele é muito abençoado, porque muitas pessoas que estão aqui entre nós, elas não falariam porque elas não têm conhecimento. Elas acham que não pode falar, que aquele lugar ali ela não pode falar nada. E ela pode, porque é você que vai defender o seu filho. Ele é seu filho. A pessoa, né, ele precisa de você. Então, hoje meu filho estuda, já tem 3 anos no Colégio Universo, aqui em Bom Estágio. Foi a escola que mais acolheu ele. Eles têm todo um projeto, né, de acolhimento para crianças autistas. O Davi não é o único lá. Né? A criança autista ela tem direito a uma metodologia do PDI específico para a aprendizagem dela. Eles estão totalmente disponíveis para se adaptar para a questão do PDI do Davi. Né? A Soraya também, que é neuropsicopedagoga, que acompanha o meu filho nas questões escolares, nas questões pedagógicas de PDI. Ela também é uma profissional assim, nessa questão do autismo, que agarra se ela agarra essa causa, assim, vai com tudo, Estou né, nas escolas, ela apaixonada luta pela por isso. Soraya. Soraya, um beijo para você aqui. Soraya, assim, né, minha amiga maravilhosa, que Deus me abençoou com essa amiga e com essa profissional na minha vida, assim, muito. E por que eu tô falando disso? Porque você, né, esses suportes que cada autista, porque como você disse, né, Ju, é muito específico. Cada autista vai ter as suas especificidades. Ele não é autista é isso e pronto, acabou. Não é, né? Tem vários níveis, tem várias situações, vários jeitos. E é por isso E que aí na é isso que eu... escola cada caso deve ser analisado como único, né? Então, há crianças que Exatamente. vão precisar do apoio do professor ali constantemente ao seu lado. Há outros Sim, casos em que a gente pode atuar como monitor, né? Em todos os sim. casos, a gente vai precisar de psicólogos, nós vamos precisar de profissionais com um olhar humanizado, né? Sim. E a gente tem que ter uma equipe suporte, né? Que é feita que é um tripé, né? Que é o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo e o psicólogo. É esse tripé que vai trazer para o autista condições, né, para ele se organizar na vida e ter um equilíbrio aí. Eu falo assim, para ser livre, para ele dar conta da vidinha dele, para ele poder ter a liberdade e autonomia para estar vivendo aí sem precisar desse suporte constante. Você falou aí sobre o bullying, né? Hoje eu até disponibilizei no meu Instagram uma animação que a Pixar fez e que foi vencedora de vários prêmios em 2019, 2020, que retrata exatamente a situação da vivência com o autista, né? Porque por ser um mundo à parte, né, que eles criam o seu próprio mundo, a sua forma de se comunicar, muitas famílias já viveram situações de máscara e vivem até hoje. Então, retalham, né, a criança em várias formas para induzi-la em como se portar, em como não se ferir, né, diante de tanta perseguição, diante de tanto bullying. Só que isso, para a criança, é uma forma de oprimir, né? E aí a gente tem que pesar. Essa animação é perfeita, porque ela mostra a escolha de um pai entre viver no mundo de máscara e viver a maior forma de empatia, na maior grau de intensidade do amor, que é deixar a criança livre. É, Então, super indico para vocês, né? E assim também, né, Gabriela falou de pontos importantes sobre os graus de intensidade, e a gente precisa comentar que, da mesma forma que a gente tem autistas que são verbais, que a gente consegue um contato, uma comunicação, a gente tem autistas não verbais, que tornam extremamente
extremamente difícil a convivência. E aí eu deixo outra animação que eu devo colocar entre hoje e amanhã, que é o Fitas, também da Pixar, Loop que chama, que mostra uma criança que tem essa dificuldade, que fica só no equipamento ali no celular, e ela não consegue comunicar com o coleguinha. E como, né, traçar um grau de aproximação diante dessa realidade. É diferente, né? Para a gente é desafiador. E para você, Gabriela, ainda mais por estar nessa área, né? E eu quero reforçar aqui também a importância do pediatra, porque ele tem, né, esse olhar também para identificar os sintomas iniciais ali nos primeiros meses de vida da Sim. criança. E esse critério, né? Porque são critérios diagnósticos, a gente, né? É importante, né, a gente falar que não vem baseado da nossa cabeça, não é uma coisa que a gente inventa. Existe um manual, né, que a gente chama de DCM, DSM, que ele traz todas essas informações e critérios diagnósticos, né, para que a gente possa ter base para falar disso. Então, não é assim, eu vi esses comportamentos e é autismo. Não, não é assim, né? Tem que preencher requisitos, pontos importantes para que a gente feche. Então, o pediatra, né, Ju, você falou muito bem, ali nas primeiras momentos da vida da criança, é ele que vai começar a perceber, olha, essa criança não está preenchendo esse pré-requisito aqui do desenvolvimento. Ele não está, né, olha, ele não está ele não está engatinhando, ele não está fazendo isso. Então, o pediatra, ele vai ter essa condição, né, também importantíssima de ter esse diagnóstico mais precoce. Porque quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor a qualidade de vida dessa criança, desse adolescente, né? Quanto antes for estimulado, melhor. Como tudo, né? Todo tratamento de qualquer transtorno, qualquer deficiência, qualquer doença, qualquer coisa, né, relacionada à nossa saúde, quanto antes, melhor. Quem Quanto mais cedo, pergunta aí para melhor. você, ó, existe algum exame para que confirme o autismo? O tratamento precoce é importante. Sim, nós temos uma avaliação chamada avaliação neuropsicológica, né? Que são neuropsicólogos que fazem, né? Essa avaliação neuropsicológica, ela é a primeira avaliação que ela realmente tem uma confirmação, né, do diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? Por quê? Ela tem quem faz, né? O psicólogo que é formado em neuropsicologia, porque é uma bateria de testes que é feita com a criança durante algumas sessões e através desse teste, dessa testagem, os resultados vão dizer, olha, essa criança ela é autista. Olha, essa criança ela é autista e também tem TDAH. Não, ela não é autista. E o que é bacana dessa avaliação, né? Que eu falo que a gente respeita, o psicólogo, ele respeita tanto a pessoa como ser mesmo, né? Em desenvolvimento. Porque a gente, durante várias épocas da vida dessa criança, vamos imaginar que ela é autista, que ela tem esse diagnóstico, mas ela é feita em várias épocas da vida, em momentos específicos, para que a gente veja o desenvolvimento neurológico desse menino e dessa menina, para que a gente veja, olha, então a gente vai trabalhar esse lugar aqui, ó, que não está tão bem desenvolvido. Olha, esse menino ainda tem essa habilidade, igual o Davi, meu filho, ele tem várias habilidades, né, preservadas, ele tem várias áreas do cérebro dele que estão preservadas, inclusive a questão da inteligência, né, que vamos desmistificar, porque tem gente que acha que autista não é inteligente, tá, gente? Não tem nada a ver, são coisas diferentes, né? E
através dessa avaliação, nós vamos ter todo o suporte para os outros profissionais também. Porque aí a gente vai falar, na linguagem nós vamos tratar isso, na questão motora e nós vamos tratar isso. Né? Então, é uma avaliação bem bacana. Em Minas Gerais, nós temos duas psicólogas, neuropsicólogas, assim, super 10 que fazem, aliás, nós temos muitas, até aqui em Goiás Baixo a gente tem pessoas que fazem, mas eu destaco, né, a Ana Elise, mas a esposa dela, né, a Andressa, que são, assim, feras. Eu sou super orgulhosa, porque de Minas Gerais, assim, de BH, e pessoas, assim, destaque aí no Brasil nessa questão do autismo. É muito bom saber isso. E é interessante também lembrar você que está nos acompanhando aí, que não significa que você seja adulto e não tenha o diagnóstico de autismo. O autismo ele está com a gente desde o nosso nascimento. E aí eu quero aqui chamar a atenção para algumas pessoas que a maior parte de nós não sabe, mas que são diagnosticadas com autismo e que descobriram depois de jovens e outros até inclusive depois de adultos. O primeiro, Anthony Hopkins, que é um ator que eu sou apaixonada. Ele ganhou o Oscar aí pelo filme O Silêncio dos Inocentes e ele foi diagnosticado aos 70 anos. E ele foi incentivado a buscar mais sobre a história dele pela esposa, porque a esposa detectou alguns traços e falou com ele, olha, eu acho que você deveria investigar isso mais. Então, olha só que interessante. Nossa, 70 anos, hein? 70 anos e um ator de renome em todo o mundo. Segunda pessoa que eu acredito que a maior parte de vocês não saiba e que sempre fala sobre isso nas suas palestras, nos seus encontros, é o Elon Musk. Ah, Incrível! sim. É. É incrível e ele relata muito que às vezes ele tem que contar algo mais de uma vez porque ele não consegue detectar nem a expressão das pessoas e também não mostrar a sua própria expressão quando ele está satisfeito ou quando ele está falando algo que é uma piada ou algo que é uma verdade. Então, o autista, isso é importante a gente destacar, que ele não tem essa mesma analogia nossa de descobrir pela expressão que a pessoa está sentindo, né? Então, você tem que ser mais direto, sim, né? E você tem que ser o mais transparente possível com a pessoa. E é por isso que eu falo, eles são muito inteligentes, porque eles detectam de verdade, né, o que está por trás do nosso olho. Eles não olham para a nossa expressão, né? Eles sabem Sim. exatamente o que nós somos por dentro. E a terceira pessoa que eu quero destacar é a Greta Thunberg, que é a ativista do mundo que foi reconhecida aí como Pessoa do Ano em 2019, lutando pela sustentabilidade do planeta. Ela é sueca e ela tem movimentado os jovens e mostrado que sim, a gente tem que fazer diferença por um mundo melhor. Então vejam só, são 3 exemplos de pessoas famosas e que chegaram lá. Por quê? Porque elas tiveram a oportunidade de voar. No seu consultório tem Sim. uma frase, conta pra gente. E se eu cair, né? E aí é uma frase da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta, e se eu cair? E aí o coelho fala com ela, e se você voar? Né? Essa frase é linda, gente. Linda, linda, linda. E define E exatamente o mundo autista. sim, e você foi falando, nossa, Ju, eu tô aqui toda arrepiada, porque uma das grandes motivações que eu tenho é perceber que através de muitas pessoas que têm diagnósticos, que são as pessoas doentes, vamos dizer assim, né? Que a sociedade fala, ah, fulano é doente, né? São pessoas que elas mudam o mundo. Porque elas não precisam, elas conseguem construir dentro delas
um alto amor e uma autoaceitação tamanha que ela não precisa da aprovação do outro. Então ela vai em busca daquilo que é importante para ela, Aí né? acabou de entrar aí, ó, já Ah, falamos. falei de você aqui, viu? Tá falando você. Falando bem. Aí, e aí, isso que eu mais admiro, sabe, Ju? Porque essas pessoas que você trouxe aí são pessoas que mudam o mundo. E não é à toa. Porque elas não estão aqui para falar assim, eu tô aqui para você me aprovar. Não é isso. Eu estou aqui para mudar o mundo para mais pessoas e fazer o que é justo. E o autista é assim. Uma das coisas que eu mais admiro no meu filho, e aí hoje ele falou uma coisa muito interessante comigo. Ele falou assim: mamãe, vão te ligar da escola. Aí eu falei: vai? Por quê? Porque se uma pessoa X fizer uma coisa comigo que eu não achar que é certo, eu vou defender, eu vou fazer o que é. Ela tá falando que eu tô fazendo, eu vou fazer. Aí eu falei: e por que você vai fazer isso? Porque eu detesto injustiça. Você pode me chamar a minha atenção se eu estiver errado. Se eu estiver certo e ficar mentindo com meu nome, eu não vou gostar. E eu falei, então você vai fazer isso? Vou, e eles vão te ligar e vão te chamar na escola. E aí você já fica sabendo que eu já tô te contando. E é uma sinceridade, sabe? Eu falo que é uma sinceridade fora do comum, né? Eles falam mesmo aquilo que eles acreditam. Ele não é na mentira, não é na enganação. Não, não, não é. É na verdade. E uma outra coisa, né, que o autista tem e as pessoas às vezes falam, nossa, é possível? É possível. Eles mudam a realidade de muitas pessoas. Porque muitos autistas são pessoas que estudam profundamente determinado tema, estudam profundamente alguma coisa que eles amam muito e vão mudando a história, né? O Elon Musk é um cara aí que está mudando a nossa história através da tecnologia. E por quê? Porque ele ama tanto falar disso, ele ama tanto esse negócio de tecnologia, que ele vai mudar o mundo, E, né? e Ele é vai ir importante além. destacar também, Gabi, que há pessoas que se foram, mas que tinham, né, todos os traços que hoje podem levar a ciência a pensar que eram autistas. Isaac Newton, Sim, sim. Einstein, O Einstein, porque geralmente, né, o transtorno do autismo ele não vem sozinho, né, geralmente vem com outro junto, e ele era sim, dislexo. né? O Davi, meu filho, né? Ele tem TDAH, além do autismo, né? Ele tem o diagnóstico de transtorno da hiperatividade, né? E eu tenho todas as características de uma pessoa com TDAH e eu falo mesmo assim, gente, ó, não liga pro meu TDAH, não, porque eu tô aqui, né? Na minha vida que me perdendo, né? Então, assim, isso conhecer o Davi me fez me conhecer mais também. Me fez olhar para mim mais. E também, uma coisa que você disse há pouco, Ju, e eu acho importante as pessoas saberem disso. A pessoa autista ela tem dificuldade da leitura, né? Das emoções, né? Dessas habilidades socioemocionais. O que é isso? É entender o que o outro sente, a questão da empatia. É difícil para eles, né? Entender o que o outro sente, compreender o que você quer dizer através de metáforas. Então, uma forma da gente ser gentil com uma pessoa quando a gente sabe que ela é autista é a gente ser o mais claro possível, né? A gente falar o que deve ser dito, sem segundas intenções. E não se engane, fala, me conhece muito bem, sabe quem eu sou. O Davi, ontem mesmo, eu falei isso com ele, filho, você está com muita dificuldade de entender a mamãe. Nós vamos ter que trabalhar isso. Porque às vezes eu estou falando uma coisa, ele fala assim, você tá brava? Não, filha, eu não tô brava. Mãe, mas agora você tá feliz? Você tá, o que você tá? Você tá feliz? Não, agora eu acho que tá brava. Ele me pergunta.
Porque eu fui ensinando para ele que quando ele não compreende, o melhor é perguntar. Porque assim facilita. Porém, muitas famílias não sabem lidar com isso e acham que a pessoa faz isso de maldade. E não é, né? Então fala, ah, ele tá fazendo de bobo. Ele faz de bobo mesmo. Então, quando você conhece uma pessoa autista, a forma de você ser gentil e amoroso com essa pessoa é sendo o mais transparente possível, igual a Ju falou. Né? E isso traz autonomia para a pessoa, para que ela não fique perdida no que ela, como que ela deve agir nas situações. E é bom reforçar que a gente não precisa ficar tenso no momento de crise. A gente precisa estar junto, Sim. né? Então, essa frase, né, de estar ao lado, né, de fora e de dentro do coração é o que conduz, né, a minha história de vida, a minha jornada, né, no enfrentamento do câncer, na superação dos desafios na política. E eu tenho certeza também que te conduz na sua trajetória de vida e profissional. E o tempo, né, já está avançado e eu quero te agradecer muito pela participação nessa live. As pessoas assistem muito as nossas lives depois e sempre nos chamam para falar sobre o quanto aprenderam ou mesmo deixar, né, mais dúvidas para a gente discutir. E agora eu quero que você faça as suas considerações finais, principalmente deixando uma mensagem para os pais e para as mães que estão recebendo esse diagnóstico agora nas suas famílias. Eu quero agradecer muito, porque eu me sinto muito honrada com seu convite. Você sabe o quanto eu te admiro, né? O quanto que sua família é importante para mim, né? E o quanto que esse espaço que você me abriu é valoroso na minha história, né? Com meu filho, como profissional, e eu agradeço demais. Além disso, né, eu quero agradecer vocês que estão aqui, que estão ouvindo, os que vão ouvir depois. E estou disponível, né, no meu Instagram para também quem quiser conversar, tirar suas dúvidas, que às vezes a gente tem tanta dúvida, né? E, né, para as próximas lives também, estou aqui. E quero dizer para você, né, que está recebendo esse diagnóstico na sua família, não pense que tudo está pronto e acabado, porque não está. Não está. Nada é impossível. Nada é impossível. Acredita. Acredita no seu filho. Acredita em você. O maior presente que a gente pode ter nessa vida chama amor. E é através dele, é por ele, pelo amor que a gente sente, a gente vai muito além do que a gente pode imaginar. Esse é só, como diz, o primeiro ponto, mas tem sim muito caminho para trilhar e tem muitas possibilidades. Não fica focado no que não pode dar certo, mas no que pode dar certo. Lindo, lindo. E eu quero te lembrar, né, o Dia Mundial do Autismo chama a nossa atenção, não só para que a gente espalhe essa conscientização, mas também para que a gente combata a discriminação, o preconceito e tenha empatia, que é isso que a Gabi encerrou a live agora. Um beijo para vocês que nos acompanharam, um beijo para vocês que vão nos acompanhar. E Gabi, para você, o meu beijo especial e o agradecimento novamente. Fiquem com Deus. Até mais.